Se você, assim como eu, é uma pessoa fascinada por Resident Evil 4, é muito provável que você saiba de muitas coisas de dentro do game, como segredos, estratégias, easter eggs ou até coisas removidas da versão final do jogo. Mas eu já mostrei pra vocês aqui no canal em 3 vídeos diferentes que mesmo você sabendo de quase tudo presente no game, ainda assim terá coisas novas pra eu te mostrar. Essa aqui já é a quarta parte da nossa série de 10 curiosidades que vocês não sabiam sobre Resident Evil 4. Então se vocês curtirem esse vídeo, saibam que tem mais 30 curiosidades novas pra vocês saberem. É só entrarem aqui no canal e derem uma olhada nas outras partes. Só lembrando que se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele pra fortalecer na recomendação e mais pessoas poderem assistir, eu vou trazer pra vocês a quinta parte aqui dessa série, fechou? Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer pra vocês que esse vídeo está sendo patrocinado pela Eneba. Tá a fim de comprar jogos baratos de forma rápida e prática? Então a Eneba é o lugar certo pra você. Lá você encontra chaves digitais para Steam, Xbox, PlayStation e muito mais, com preços que realmente valem a pena e que estão sempre abaixo do valor do mercado, além de ser extremamente seguro e automatizado com uma extensão para o seu navegador. Ou seja, comprou e ele já vai direto para sua conta. Inclusive agora está rolando algumas promoções lá, além de que se você utilizar o código HeroPlay01, você vai receber 10% de desconto em todos os produtos vendidos no Brasil. Então corre lá na Eneba e aproveite as promoções. Na primeira e na segunda parte dessa série, eu comecei os vídeos mostrando cenas do game que foram inspiradas ou que fazem referência a algum filme ou série. Então, como de costume, bora começar esse vídeo comentando sobre outra cena. Sabem aquela parte lá das minas do castelo, onde a gente passa por alguns puzzles, derrota alguns inimigos e chega na parte dos carrinhos das minas, onde a gente vai andando enquanto diversos inimigos vão pulando para nos atacar. Essa parte dos carrinhos, ela é bem sem sentido. Mas acontece que essa cena dos carrinhos, ela faz referência ao filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, lá de 1984. Onde tem uma cena muito semelhante a esta presente no game, que foi ainda mais evidenciada no Resident Evil 4 Remake. Se liga, no filme, o Indiana Jones, a Willy e o garotinho estão fugindo de um grupo de inimigos pelos túneis subterrâneos e acabam entrando em carrinhos de mina, para tentar fugir mais rapidamente deles, atravessando trilhos quebrados, curvas perigosas, obstáculos e até trechos sobre rios de lava. Essa cena ficou conhecida como Minecart Chase. Ela foi tão icônica e ficou tão marcada no cinema que serviu de inspiração para vários jogos, incluindo eles o Resident Evil 4. Só que tem uma questão. Essa cena no jogo clássico foi de fato inspirada na cena do filme, mas por conta de limitações da época, eles não conseguiram fazer todas as ideias que eles estavam planejando para esse momento. Acontece que no jogo clássico, o Leon entra nos carrinhos e diversos inimigos vão pulando para dentro deles. E ao decorrer do trajeto vai aparecendo algumas madeiras para o Leon quebrar. E lá no final ele precisaria pular do carrinho para se salvar do abismo. Só isso já demonstra inspiração para o filme. Mas a ideia original da Capcom era deixar muito mais parecido. E eles conseguiram fazer isso lá no Resident Evil 4 Remake, onde lá sim é extremamente semelhante. Começando que no Resident Evil 4 Remake tem apenas um único carrinho, juntamente com a presença de mais do que uma única pessoa. Além de que no percurso, vai ter diversos inimigos nos perseguindo dentro de outros carrinhos, exatamente como no filme, incluindo diversos obstáculos ao decorrer do percurso, onde pra gente poder se salvar, teremos que mudar a direção dos trilhos, assim como no filme. Além de que tanto no filme quanto no jogo, o freio dos carrinhos se quebram. Então sim, de fato é uma referência. Para quem quiser entender o motivo do porquê o jogo tem tantas cenas inspiradas ou que referenciam algum filme, série ou anime, assista a parte 3 dessa série de curiosidades sobre Resident Evil 4. Porque sim, tem um motivo para ter tantas referências. Bom, já que estamos falando de referências, bora comentar sobre outra. Sabia aquelas partes do jogo em que o Leon está caminhando normalmente e do nada joga uma pedra gigante nele, obrigando o personagem a correr desesperadamente para não ser esmagado? Então, essas cenas em si não tem muito contexto dentro da história. Só que essas cenas acontecem porque, na verdade, elas fazem referência a um outro filme do Indiana Jones. Só que desta vez elas fazem referência ao filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, lá de 1981. No começo do filme, logo na cena de abertura, o Indiana Jones ele entra em um templo antigo em busca de um ídolo de ouro, que nada mais é do que uma pequena estatueta dourada. Quando ele finalmente consegue pegar o artefato e tenta escapar, ele acaba ativando as armadilhas do local. E é nesse momento que surge a famosa cena da bola de pedra gigante rolando atrás dele, que virou uma das cenas mais icônicas da história do cinema, tendo homenageada e parodiada em vários jogos, desenhos e filmes. E em Resident Evil 4 não foi diferente. A Capcom aproveitou o recurso como uma forma de aumentar a tensão e ao mesmo tempo prestar a sua homenagem a esse clássico do cinema. Então quando você pensar sobre qualquer cena viajada do jogo, pense que provavelmente ela deve ser alguma referência ou homenagem. Na
Na segunda e na terceira parte dessa série de curiosidades sobre Resident Evil 4, eu mostrei que a Capcom gosta de reutilizar samples de músicos ou de bibliotecas de áudio, para poder remixar e utilizar em seus games. Assim como fizeram com a música Infantration e a clássica Serenity. Mas eu descobri mais uma outra música que originalmente também não é do Resident Evil 4. Se liga! Música essa que se chama Bulldozer, que é uma das trilhas sonoras mais marcantes da parte da ilha. Essa é uma das músicas mais clássicas do game. Porém, o que muita gente não sabe é que ela aparece em outros lugares. Cara, esse sample, ele aparece em muitas, mas muitas produções. Eu vou mostrar alguns aqui pra vocês e lá no final vou estar citando alguns projetos muito grandes no qual ela também apareceu. Esse sample, pra início de conversa, ele foi reutilizado em Naruto. Sim, por incrível que pareça, ele realmente aparece em Naruto. Inclusive, não só no Naruto, como em um outro anime muito grande, que já já vou comentar pra vocês. Esse sample, ele foi usado na música da Raposa de Nove Caudas. Inclusive, ela toca em diversos episódios. Se liga aí. Há 12 anos, uma raposa de 9 caudas apareceu de repente. Os movimentos de suas caudas esmagavam montanhas, causando maremotos que destruíam a costa. Continuou com um joguinho, brincando de ser ninja. Quando eu tinha sua idade, essa mão já havia triturado muitos oponentes. Por incrível que pareça, ela toca em diversos conteúdos de Dragon Ball, tanto filmes como animes. Olha só. Primeiramente, ela toca em Dragon Ball Z Kai e também em Dragon Ball Super, onde ela é uma das trilhas sonoras que toca quando o Shenlong aparece. Ela também aparece no filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses. Apareça, Shenlong! E conceda meu desejo! Ah, então é isso! Vai pedir pro Shenlong impedir a destruição da Terra! E por último, ela também aparece no filme Dragon Ball Z, O Renascimento de Freeza. Ficou tudo escuro, não pode ser! Será o Shenlong, mas onde? Saindo de Dragon Ball e voltando pros games, ela toca no jogo Hack Quarantine de 2003. Ela toca na 7ª fase do game. E por último, ela também toca em Ninja Gaiden de 2004, na música Burn Away. Além dessas reutilizações, teve milhares de outras, como por exemplo, ela toca em Arquivo X, Yu-Gi-Oh!, Boruto, Drake Josh, Ben 10, Drama Total, Segundos Fatais e uma porrada de outras produções. Só que eu não vou colocar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Porém, como eu mostrei no último vídeo, por algum motivo eu não citei informações de onde esses samples vieram originalmente. Mas é muito provável que deve ter sido de uma biblioteca de áudio, disponível para reutilizações, onde muitas delas foram liberadas para serem remixadas. Porque pra quem não sabe, isso é muito comum de acontecer no meio das produções. De algum músico ou empresa liberar para reutilizarem suas músicas. Inclusive, isso acontece até aqui no YouTube, onde na aba do YouTube Studio tem uma lista enorme de músicas gratuitas para serem utilizadas em seus vídeos. E a Capcom, como não é burra, durante o desenvolvimento do jogo, lá no início dos anos 2000, acabou tendo conhecimento de uma dessas bibliotecas de áudio, e resolveu aproveitar bastante disso. Já é a terceira música do game que originalmente não é dele, mas é muito provável que eu encontre mais trilhas sonoras semelhantes a essas, que elas tocam num jogo, mas originalmente não vem dele. Então fica de olho aqui no canal. Você sabia que o Verdugo tem uma animação secreta? E ela não é apenas secreta, ela faz parte de uma referência muito bacana a um filme. Se liga só que interessante. Acontece que o Verdugo é um dos inimigos que mais tem animações variáveis do jogo. Animações de ataque, de morte e afins. Porém tem uma animação bem rara do game, que ao você spamar tiro nele sem parar, ou até mesmo mirando nele, tem uma chance rara dele parar, olhar para o Leon e fazer um sinal de não com a mão, demonstrando que os tiros não estão afetando ele, e que aquilo não vai funcionar. Afinal, ele é quase indestrutível, sendo uma
animação bem interessante e bem escondida do jogo. Só que essa animação ela fica mais interessante quando você descobre que na verdade ela faz parte de uma referência a uma cena do filme O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, lançado em 1991, onde lá tem uma cena muito parecida com o personagem T-1000, que após sofrer alguns disparos e se regenerar, ele olha pra mãe do protagonista e faz um sinal de não com o dedo, demonstrando que os disparos não o feriram. Aí nesse momento você pensa, Que isso, o Hiro já tá viajando, criando teorias pra poder fazer vídeo? mas na verdade não. Acontece que em uma entrevista bem antiga com um dos desenvolvedores do jogo, chamado de Yasuhisa Kawamura, disse que muitas coisas do Resident Evil 4 foram inspiradas na franquia O Exterminador do Futuro, assim como o próprio cabelo do Leon, que foi inspirado no cabelo do protagonista desse filme, o John Connor. Inclusive, a própria ideia do Verdugo, ela é muito semelhante ao T-1000. Se liga só que interessante. Acontece que o Verdugo e o T-1000, eles têm muitas semelhanças, onde os dois são designados a eliminar uma pessoa, onde no game o Verdugo é designado a matar o Leon, e no filme o T-1000 a matar o John Connor. Ambos são caçadores, quase que indestrutíveis, que perseguem o protagonista sem parar, até chegar, é claro, em um confronto decisivo. E o principal, os dois contêm a mesma fraqueza, o nitrogênio, onde no game, caso você atire no Verdugo, ele não irá morrer, sobrevivendo até mesmo a um tiro de rocket launcher, e somente morrendo após o uso dos galões de nitrogênio, onde ele fica imediatamente coberto por uma camada branca de gelo, como se estivesse congelado na superfície, facilitando para ele ser derrotado, onde caso você jogue uma rocket nele, após o uso do nitrogênio, ele irá se quebrar em 1000 pedaços, exatamente como no filme, onde lá o personagem acaba sendo afetado por nitrogênio líquido, e vai sendo congelado aos poucos, até que o exterminador atira nele, fazendo ele também se quebrar em 1000 pedaços. Uma explicação sobre por que o nitrogênio faz isso com os personagens vem do seguinte: no Verdugo, em termos científicos, congelar rapidamente um organismo aumenta a fragilidade dos tecidos, tornando membros e músculos mais quebradiços. E no T-1000, como o corpo dele era feito de metal líquido, após passar por uma refrigeração alta, com o nitrogênio, ele passa a ser congelado, podendo se tornar também quebradiço. Ou seja, essa animação é uma referência secreta a uma das cenas mais icônicas do filme. Olha só que interessante. Você sabia que no Resident Evil 4 clássico tem uma referência / piada interna da Capcom ao Resident Evil 0? Se liga! Sabia aquela parte da ilha onde a gente chega em um tipo de cozinha e ao avançar sobre ela, salta um ganado de dentro de um forno gritando e pegando fogo? Então, essa cena é um dos, se não o jumpscare mais marcante do jogo, onde até hoje gera diversas teorias de como ele foi parar ali, sendo até questionado pelo Leon caso você examine o forno. Mas o que muita gente não sabe é que isso pode ser uma referência e também uma piada interna da Capcom ao Resident Evil 0, onde lá tem uma cena quase idêntica, porém de uma forma diferente. Relaxa que eu vou explicar. Pra quem não sabe, no Resident Evil 0 a gente controla a Rebecca Chambers e o Billy Cohen a bordo de um trem em movimento. Durante a campanha, passamos diversas vezes pela área da cozinha e da despensa do trem. E em um desses momentos, quando o jogador estiver passando por esse local, irá acontecer algo inesperado. Do nada, um zumbi sai de dentro de uma geladeira industrial, dando um susto no jogador. Muita gente também especulava sobre como esse zumbi foi parar ali, mas a resposta pra isso vem do próprio desenvolvimento do jogo. Se liga. Acontece que o Resident Evil 0 e o Resident Evil 4 foram produzidos quase que ao mesmo tempo, onde o Resident Evil 0 começou a ser produzido em 1998 e o Resident Evil 4 em 1999, sendo o Resident Evil 0 lançado em 2002 e o Resident Evil 4 em 2005, ambos para o GameCube. E durante o desenvolvimento deles, a Capcom planejava colocar alguns jumpscares e set pieces durante os jogos, onde um dos produtores da Capcom, o Hiroyuki Kobayashi, confirmou isso em uma entrevista, pois a intenção deles, tanto em ReZero quanto em Resident Evil 4, era surpreender o jogador. E para isso, eles pensaram em diversas formas de assustar os jogadores, até mesmo reutilizar ideias da trilogia clássica. Mas aí eles imaginaram o quão bizarro seria se os inimigos estivessem dentro dos armários ou algo semelhante, e quando o jogador chegasse perto, o inimigo pulasse em cima dele. E essa ideia, ela foi muito aceita pela equipe de desenvolvimento. E como o Resident Evil 0 já estava em processo muito avançado de desenvolvimento, eles resolveram testar isso nele, colocando um zumbi dentro de uma geladeira. E isso funcionou extremamente bem. Até hoje a galera toma susto com isso. E a Capcom, vendo que isso funcionou, resolveu implementar no Resident Evil 4. Mas aí ela pensou assim: tá, esse jumpscare funcionou, mas não vamos fazer Ctrl+C ou Ctrl+V com isso. Bora criar algo semelhante. Ou que tal? E se a gente inverter os papéis? Pois se a gente colocou um zumbi dentro de uma geladeira, que tal colocar um ganado dentro de um forno, revertendo de frio ao calor? E foi exatamente isso que eles fizeram, transformando um simples jumpscare em uma espécie de piada interna da própria Capcom. Ou
seja, em Resident Evil 0 temos inimigos surgindo de dentro de um local gelado, enquanto no Resident Evil 4 clássico temos exatamente o oposto, um inimigo soldando de um local quente. É como se a Capcom tivesse criado um espelho entre as duas cenas, brincando com o contraste de frio versus calor, ao mesmo tempo que homenageava a experiência anterior. Isso é confirmado, pois a própria Capcom adorava reutilizar uma ideia, porém mudando ela para o contexto de um outro jogo, como a cena do ganado do banheiro do R4, que foi reutilizada no Resident Evil 5, mas isso eu vou mostrar na quinta parte aqui dessa série. No fim das contas, o que poderia parecer apenas uma coincidência ou preguiça criativa, na verdade pode ser interpretado como uma espécie de assinatura da Capcom, uma ideia que virou uma espécie de easter egg pensado para os fãs mais atentos, que acompanharam os dois jogos. Então se você jogou um jogo primeiro, você vai reconhecer algo no jogo seguinte, como aquele áudio removido do Resident Evil 4, que foi reutilizado no Resident Evil 5. Olha só que interessante. É isso que separa um fã de um fanboy. Idiota. Se eu chegar aqui e mostrar esse inimigo pra você, como você diria que ele se chama? Provavelmente você diria que é Dr. Salvador. Mas e se eu te falar que na verdade isso tá errado? Galera, olha só que interessante. Se você jogou esse game, provavelmente você deve ter jogado a versão americana ou europeia do jogo. Versões essas que teve algumas mudanças em relação à versão japonesa dele, no qual eu vou fazer um vídeo específico focado apenas nisso. Mas uma das mudanças mais gigantescas que teve em relação a essas versões foi o nome desse personagem. Afinal, se você jogar a versão japonesa do game e também ver materiais promocionais do jogo, como aquele game que eu mostrei pra vocês na parte 3 de curiosidades sobre Resident Evil 4, você vai ver que na verdade ele se chama Chainsaw Man, ou o Homem da Serra Elétrica, um nome bem diferente no qual a gente o conheceu. Isso ocorreu por conta da liberdade criativa na hora de portar o game para as versões do ocidente. Acontece que a equipe de tradução ocidental achou que seria interessante dar uma identidade mais única para esse inimigo, já que ele se destacava bastante dos outros ganados. Foi aí que surgiu o nome Dr. Salvador, que não existe em nenhum material japonês. Inclusive esse nome, Dr. Salvador, ele não tem muito sentido, né? Tirando, é claro, as partes das teorias e tudo mais. Muitas vezes, nomes, diálogos e até mesmo detalhes dos personagens eram alterados entre o lançamento japonês e o ocidental. E essa mudança, ela não foi pequena, porque acabou pegando entre os fãs do ocidente, a ponto de até hoje a maioria conhecer esse personagem como Dr. Salvador. Só que no Japão ninguém o chama assim, era apenas um homem com uma serra elétrica. Por isso que ele aparece diversas vezes no game. Afinal, se ele fosse um personagem mesmo fixo, com um nome marcante, que fica reaparecendo durante o jogo todo, ele teria uma lore muito grande por trás. Esse nome, Dr. Salvador, fez muita gente criar muitas e muitas teorias sobre quem ele era, mas nada confirmado por nenhum desenvolvedor. Porém, o erro desse nome, ele foi corrigido no Resident Evil 4 Remake, onde lá eles alteraram o nome. Em vez de colocar Chainsaw Man ou Dr. Salvador, eles resolveram apenas colocar como Chainsaw Villager, ou seja, o aldeão da Serra Elétrica, para ninguém mais ficar criando teorias, e corrigir um erro feito pela equipe de tradução. Aliás, provavelmente eles vão usar o nome Chainsaw Man no Resident Evil 4 Remake para evitar confusão com o mangá e o anime do mesmo nome, Chainsaw Man, que ficou mundialmente famoso depois de 2018. Aí, para não rolar confusão ou até mesmo associação indesejada, eles resolveram mudar esse nome. Isso mostra como os nomes podem mudar bastante dependendo da região, e como essas pequenas alterações de tradução podem acabar criando quase que uma nova identidade para os personagens, fazendo os fãs dos jogos criarem muitas teorias sobre quem ele é ou de onde ele veio. Olha só que bizarro. Você percebeu esse detalhe absurdo no Resident Evil 4 clássico? Se liga! Acontece que durante vários momentos do jogo, o Leon se comunica com a Hannigan para explicar o que está acontecendo com ele durante a missão, usando um rádio comunicador portátil. Até aí tudo bem. Porém, em diversos momentos do game, a gente vê esse rádio sendo molhado, tanto em momentos em que o jogo tá chovendo, quanto em momentos que o Leon cai na água, como na própria luta contra o Del Lago. Mas aí nesse momento você pensa, é só um erro bobo que eles esqueceram e deixaram ali. Mas na verdade não. A Capcom era tão maluca por detalhes que eles resolveram deixar uma explicação sobre isso dentro do jogo. Olha só. Acontece que sempre que o Leon for abrir o rádio comunicador, esse layout irá aparecer na tela do game. Mas você já prestou atenção nesse layout? Acontece que se você olhar no canto esquerdo inferior da tela, você vai ver um selo de Water Tested, ou seja, o equipamento foi testado contra a água. Então ele acaba sendo resistente a ela, e é próprio para missões em campo. Olha só que interessante. Nem precisava da Capcom colocar isso no jogo. Afinal, ninguém iria reclamar ou nem prestariam atenção nisso. Mas mesmo assim, ela colocou uma explicação dentro do jogo, pra mostrar que de fato ela se importava até mesmo com os mínimos detalhes. A Capcom do Velho Testamento realmente não era pra brincadeira.
Falando em detalhes que você provavelmente não percebeu no Resident Evil 4, sabe aquelas serpentes do jogo em que a gente encontra em diversos locais do mapa, como em caixotes, na água e afins? E quando a gente mata elas, elas dropam um ovo de galinha? Então, pode parecer meio estranho isso acontecer. Você mata uma cobra e ela dropa um ovo de galinha. É meio sem sentido, né? Mas e se eu te disser que, na verdade, isso tem uma explicação? Rapaziada, olha só. Acontece que essas serpentes que comem ovos, elas existem na vida real. E tem uma lista grande de serpentes que se alimentam deles, como algumas espécies de pitons, algumas licophidians e até mesmo algumas panterófis. Então não tem como eu chegar aqui e falar, a Capcom se inspirou exatamente nessa. Não tem como, afinal existem muitas delas. Porém, podemos ter uma ideia de qual eles se inspiraram pelas questões de como a serpente funciona no jogo. Pesquisando sobre fóruns bem antigos do game, eu vi vários comentários de pessoas debatendo sobre essa questão. E eles chegaram num consenso. A Capcom muito provavelmente se inspirou nas serpentes Oligondon da Ásia e nas Daisy Pelts africanas para fazer as serpentes do jogo, por conta do comportamento delas, de sempre se esconderem em lugares escuros e atacarem em surpresa, além também pelo fato delas se alimentarem de ovos. Ou seja, tem um motivo para a cobra dropar um ovo. E não é algum erro ou algo que foi colocado ali por acaso. A Capcom queria criar uma recompensa visual imediata, que fizesse sentido dentro do ecossistema do jogo. O jogador mata a serpente e recebe um ovo em troca, algo que conecta com outras criaturas do jogo, como as galinhas e os corvos, que também soltam itens ao serem derrotados. É uma forma de ligar o realismo biológico à mecânica de gameplay, dando consistência ao mundo sem perder a diversão. Por fim, isso mostra o cuidado da Capcom em misturar referências reais com elementos do jogo. Não é apenas um ovo colocado aleatoriamente. Ele representa a dieta natural da serpente e ainda funciona como um item útil ou curioso para o jogador, ampliando a sensação de que o mundo do jogo tem uma lógica interna, mesmo com pequenas licenças criativas, demonstrando que mesmo algo que não pareça ter sentido, é algo realista e pensado para detalhar cada vez mais a ambientação do game. Vocês sabem que dentro do game existem diversas armas. Armas essas que têm nomes bem distintos e que não são idênticas às da vida real, como a Blacktail, a Punisher, a Matilda, a Broken Butterfly, a PRL 412 e entre diversas outras. Porém, no meio delas tem uma que se destaca, a Killer 7. Arma essa que é liberada logo ali no começo da ilha, durante a gameplay, custando nada mais nada menos que 77,700 mil pesetas. É bem cara. Sendo ela a terceira Magnum mais forte do jogo. Porém, o interessante é o nome dessa arma. Não é um nome aleatório colocado pela Capcom. Acontece que o nome Killer 7, na verdade, é uma referência a um outro jogo da Capcom, Killer 7, lançado em 2005. Sim, o nome da arma é o mesmo do jogo. Além de que, se você examinar a arma, você vai ver que tem esculpido na parte de cima dela, literalmente o logotipo do game, referenciando ele e que já vou comentar mais sobre. Só que assim, provavelmente muitos de vocês já sabiam disso, mas o que muita gente não sabe é que o design dela foi inspirada na arma usada pelo Exterminador, no filme O Exterminador de 1984, onde o design dela é literalmente idêntico. Só que tem algo muito mais interessante do que isso. Acontece que essa arma do filme foi a primeira arma da cultura pop a mostrar armas com mira laser. Ou seja, não só a inspiração da arma saiu desse filme, mas também a ideia da mira laser. Olha só que interessante. Vocês já perceberam que a Capcom bebeu muito do suco dessa franquia? Então sim, de fato é uma referência ou inspiração, porque o próprio Shinji Mikami, ele comentou que eles queriam fazer o Resident Evil 4 diferente dos games da época, que utilizavam retículas ou HUDs de mira, e para isso ele pegou de inspiração coisas do cinema. Então sim, de fato a inspiração da mira laser veio desse filme. Essa última eu acho que você não sabia. A última curiosidade é bem interessante e provavelmente 90% de vocês não sabem. Se liga! Eu já mostrei pra vocês aqui no canal que a Capcom reutilizou as músicas de um outro game da empresa, chamado de PN03, lançado lá em 2003, que estão presentes no modo The Mercenaries. E também agora que o nome da arma Killer 7 é uma referência a um outro jogo da empresa. Mas vocês sabiam que tem um grande motivo por trás desses dois games estarem meio que presentes dentro do Resident Evil 4? Pois é, acontece que esses três games, o Resident Evil 4 clássico, o PN03 e o Killer 7, eles faziam parte de um projeto muito grandioso da Capcom, o projeto chamado de Capcom 5, um conjunto de 5 jogos exclusivos criados pela Capcom para o Nintendo GameCube, lá no começo dos anos 2000. A ideia dessa parceria era para aumentar as vendas do GameCube, assim como a própria Capcom para aproveitar o potencial máximo do console, para testar novas ideias, estilos diferentes e mostrar todo o potencial da empresa em projetos diferentes, sendo eles Resident Evil 4, um jogo de survival horror em terceira pessoa que revolucionou a
franquia e também a indústria dos games, lançado em 2005, trazendo a câmera em terceira pessoa com um sistema de mira inédito e uma jogabilidade muito mais voltada para a ação. PN03, um shooter futurista lançado em 2003, com foco em agilidade, ritmo e esquiva, onde o jogador controla a personagem Vanessa Z. Schneider, uma mercenária que enfrenta máquinas de combate em um cenário minimalista, de ficção científica. Beautiful Joe, um beat'em up em 2D lançado em 2003, estilizado como se fosse um filme de ação, onde o protagonista Joey precisa salvar a sua mulher que foi sequestrada e levada para dentro de um filme, onde ele ganha poderes de herói e pode manipular efeitos cinematográficos, como câmera lenta, zoom e aceleração. Killer 7, um jogo de ação e aventura lançado em 2005, desenvolvido pela Grasshopper Manufacture e dirigido pelo Goichi Suda e supervisionado pelo Shinji Mikami. Misturava elementos de shooter em primeira pessoa com exploração e diálogos complexos. Tinha um visual cel shading marcante, com uma narrativa surreal e atmosfera obscura. E por fim, Dead Phoenix seria um shoot'em up em terceira pessoa, com foco em batalhas aéreas contra criaturas gigantes, demônios e dragões em cenários de fantasia. Porém, esse projeto acabou sendo cancelado ainda em desenvolvimento e nunca chegou a ser lançado, tornando-se a grande lenda perdida do Capcom 5. Só que o Capcom 5 ele não vinha sozinho. Além desse pacote, a Capcom também iria reforçar o catálogo do GameCube com vários Resident Evils, incluindo os portes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Code Verônica, além, é claro, de mais 2 exclusivos, o Resident Evil Remake e o Resident Evil Zero. Vendo assim, dá pra notar que o projeto tinha um potencial enorme, correto? Mas no fim deu completamente errado. Dos 5 jogos do Capcom 5, um acabou sendo cancelado, 3 deles tiveram vendas baixas e notas da crítica muito abaixo do esperado, e apenas o Resident Evil 4 clássico realmente alcançou o sucesso mundial. Isso trouxe muitos problemas pra Capcom, e muitas pessoas apontam um culpado em especial, o Shinji Mikami, criador de Resident Evil e grande defensor do Nintendo GameCube, pois era ele que fazia a ponte entre a Capcom e a Nintendo. Ele acreditava tanto no GameCube que apostou todas as suas fichas nele. Só que assim, mesmo o console sendo bastante potente, ele estava longe de ser o videogame mais popular da época, ficando atrás tanto do Xbox quanto do PlayStation 2, que vendeu 7 vezes mais que o GameCube. O Mikami, ele era tão maluco pelo console que ele chegou a dizer em entrevistas que o Resident Evil 4 definitivamente era apenas exclusivo de GameCube, e que se fosse lançado para outro console, ele cortaria a própria cabeça. Olha só a ideia do cara. Porém, por conta da baixa renda do Resident Evil 4 no GameCube, os acionistas da Capcom começaram a achar que não teriam um bom retorno financeiro dos investimentos feitos no desenvolvimento do game. Aí, como o PlayStation 2 estava vendendo igual água na época, e os fãs da Sony estavam loucos pedindo para portarem o game pro console, 8 meses depois do lançamento do jogo, a Capcom resolveu quebrar o contrato com a Nintendo e portou o jogo para o PlayStation 2. E é claro, depois veio uma porrada de outros portes, até mesmo pro Zibo, que é um console brasileiro bem desconhecido. Só que tem uma questão: a galera de dentro da Capcom não esqueceu dessa frase dita por Mikami, e resolveram fazer uma piada com isso em outro jogo da empresa, God Hand, lançado em 2006, onde nas corridas de cães, tem um cachorro chamado de Cabeça de Mikami. Olha só que bizarro. Mas assim, mesmo que o Capcom 5 tenha sido um fracasso de vendas, eles acabaram gerando alguns frutos, como o PN03, que foi a base para a criação do grandioso Bayonetta. E é claro, o Resident Evil 4, que inspirou milhares e milhares de jogos, e revolucionou a indústria de games. Ou seja, a ousadia do Capcom 5 acabou virando um tiro no próprio pé. O projeto marcou uma era de experimentação, mas também mostrou os riscos de apostar todas as suas cartas em um console que não tinha liderança do mercado. Eu vou trazer um vídeo contando mais detalhes dessa história, porque ela vem desde lá dos anos 90. Então dá pra fazer um documentário bem bacana sobre isso. E sim, tem mais um vídeo em produção. É por isso que eu tô demorando pra postar esses vídeos. Afinal, já tem 4 vídeos programados pra eu soltar aqui. Mas fiquem tranquilos que já vai sair. Bom, família, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores, é material totalmente original. Então, se curtirem o vídeo, fortalecem no like, hype o vídeo e compartilha pros seus amigos pra eu soltar a 4ª parte aqui dessa série. Só lembrando que quanto mais vídeos tiver desse tema, menos curiosidades novas vão ter. Mas se quiserem, eu trago o vídeo mesmo assim. E aliás, caso você tenha uma curiosidade muito interessante sobre o game, ou até mesmo sobre outros jogos, me manda no meu e-mail com
Contato HeroPlay. Lá fica mais organizado do que aqui na aba de comentários. Além de ser mais fácil de vocês me mostrarem com vídeos e imagens. Então se tiver alguma curiosidade, me manda lá, fechou? Desde já eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E também agradecer aos membros do canal. Muito obrigado, tá, por estarem fortalecendo o canal monetariamente. Aliás, se você também quiser aparecer no final do vídeo igual essa galera aqui, e também ter benefícios aqui no canal, como vídeos antecipados, vídeos exclusivos para membros, emotes, selos e diversas outras coisas, clica aqui no botão de Seja Membro e escolha o nível que você quiser. Por apenas R$ 1,99 você vai estar fortalecendo o canal para ter mais vídeos como esse. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais.